Bom dia, estimados amigos paroquianos, um bom amanhecer hoje, sexta-feira. Somos nossos convidados a olhar para Jesus e não ter medo, né? Porque nós precisamos aprender que há algo maior do que as coisas humanas, físicas e terrenas. Nós somos de Deus, nada neste mundo deve nos causar temor ou terror, né? Ou seja, agora, nós podemos e devemos ter medo de nós perdermos a eternidade. Isso sim. Nós somos de Deus, né? Agora, nós precisamos, a única coisa que nós devemos ter medo é de perder a eternidade, de perder o céu. Por isso, nossa vida presente nesse mundo é apenas um caminho, estamos em direção à vida escondida em Deus, né? Um mistério escondido que é Deus, e nós caminhamos para isso. Em vista disso, precisamos ter uma vida coerente com a nossa fé. Viver na transparência, na integridade, na honestidade. Somos falhos, sim, mas sempre ter essa certeza de que a nossa vida precisa ser transparente. Quem diz uma coisa e faz outra, ou quem ocultamente procede de uma maneira e mostra que não crê em Deus, tenta enganar os irmãos, esquece de Deus, nós não enganamos a nós enganamos a Deus, enganamos os irmãos. Agora, olha só que é importante nós cuidarmos da nossa vida, da nossa história. Aqueles que querem fazer as coisas escondidos por trás, tudo, né? Não adianta, de nada adianta. Nada há de escondido que não seja revelado. Então, o discípulo de Jesus é aquele que deve primar pela coerência entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz, né? Mesmo que isso venha lhe causar danos na sua vida, mesmo que essa coerência incomode ao ponto de nós perdermos a nossa vida, mas sermos coerentes com aquilo que o Senhor nos diz. Aí eu não concordo com isso, não concordo com a igreja. Meu querido, nós precisamos aqui aprender que nós estamos fazendo um caminho. Fazendo um caminho. E é nesse caminho que nós precisamos aqui deixar de lado a ignorância, né? Deixar de lado a autossuficiência, as minhas vontades e fazer a vontade de Deus, né? Nós não estamos no mundo, nós estamos neste mundo para fazer o mundo aparecer. Não, é Deus que tem que aparecer. É Deus que precisa ser visto, ser lembrado, ser reconhecido como o senhorio da nossa vida. Agora, para isso, é preciso ter fé e coragem de viver na verdade, mesmo que ela cause transtornos. E sabe disso. É difícil? Claro que é. Quantas vezes, né, nós já sofremos calados, já choramos o nosso silêncio por causa das incoerências, por causa de você tentar levar Jesus, tentar colocar aquilo que é certo, fazer um caminho seguro e certo e você não ser compreendido. Quantas vezes já aconteceu isso comigo, com certeza com você também. Então, devemos ter medo que de nós perdermos essa eternidade. Cuidado, né, com a ignorância, cuidado, né, com a autossuficiência. Nós vamos ter fé, né? Aquilo que é essencial na nossa vida como cristãos, é ter fé nisso, nesse Deus. Agora, precisamos ainda crescer de maneira mais próxima de Deus para viver essa coerência cristã. Mesmo que nós sejamos o que aqui mal vistos e mal falados. Mas uma coisa é certa, é por causa de Jesus e por causa do reino que eu vivo a verdade, que eu vivo a justiça, que eu vivo a obediência, que eu vou fazer as coisas certas. Ou seja, por quê? Porque a fé que nós recebemos é para nós nos aproximarmos de Deus. E quantas vezes nós queremos fazer as coisas dos nossos jeitos, sozinhos, porque eu não concordo, porque isso é retrógrado, isso não vai. Vamos pedir essa graça de nós vivermos a fé que transforma, a fé que edifica, e é pela fé que a gente vai aqui crescendo e amadurecendo como cristãos. Permita-se fazer essa experiência. Eu garanto que na sua vida, no seu dia a dia, terás aqui situações que vão ser colocadas em contrapostos da sua vida. Mas lembre-se, o que eu faço em relação a Deus não depende de mim, mas depende da minha fé, da minha resposta. Ou seja, eu recebi de Deus a graça, para mim elevar essa graça em favor dos meus irmãos. Então, não são as minhas coisas, são as coisas de Deus que eu levo. Não são o meu pensamento, são os pensamentos de Deus que eu levo. Não é
aquilo que a minha forma de pensar e de agir é a forma da igreja, nem o padre, né? O padre reza a missa, a liturgia é da igreja, não é minha missa, é da igreja, né? Eu sou um instrumento, ou seja, eu rezo aquilo que é da igreja. Eu não posso fazer nada incoerente aquilo que é a minha fé, a minha igreja. Agora, eu preciso fazer aquilo que é da minha fé, da minha comunidade, da minha vida em Deus. Agora, o segredo está isso. Eu preciso conhecer a minha fé para depois vivê-la. Para nós não sermos incoerentes e ignorantes na nossa fé, vamos amar mais a nossa fé, conhecer mais a nossa fé. Aí a gente vai entender a missa, entender os regimentos da igreja, vai entender, né, os estatutos das pastorais dos movimentos, os regimentos internos e externos que vão governar a nossa vida em Deus. É para direcionar a nossa proximidade para chegar até Jesus. Pensa bem antes de agir alguma coisa em nome de Deus. Agora, não queira fazer as coisas escondidas, porque nós podemos até enganar a gente, mas a Deus a gente não irá conseguir. Um bom dia, que Deus abençoe você.